de Jesus, o amor de Maria esteja no meu coração, no seu coração, no nosso coração e no coração de todos aqueles que necessitam neste momento da poderosa intercessão da sempre Virgem Maria. É com muita alegria que eu te recebo, meu irmão e minha irmã, neste horário das 15 horas no programa Caminhos com Nossa Senhora, pela Rede Smart de Comunicação e pela Rede Smart Play. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então eu te convido para você. Se inscreva no canal, dê aí o seu like, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas também possam receber neste momento a notificação, dá o seu joinha, o seu like, fique à vontade para você pedir fazer também os seus pedidos de intercessão aí, né? Muitas pessoas entrando em contato conosco hoje pela manhã já, pedindo para que nós possamos rezar, né? Muitas pessoas precisando nesse momento também da intercessão da poderosa Virgem Maria. Que você possa se sentir como se você estivesse aqui comigo. Você é muito importante para nós. A sua presença, né? Quando nós estamos todo o povo unido em oração, com certeza o céu se abre. E a resposta para as nossas vidas. Com certeza. Nesse momento, eu quero te convidar para você ficar ligadinho aí. Não saia daí. E esse programa também, ele está ao vivo agora, mas ele fica gravado, que você possa também assistir. Às vezes as pessoas falam, mas irmã, eu não consigo assistir esse horário, né? Eu falo assim, não, fica tranquila, depois você vai assistir, né, à noite, ou então amanhã pela manhã, o horário que você escolher, você assiste ele de novo, tá bom? Mas que você possa, nesse momento, nos ajudar nesse processo de evangelização. Amém? E hoje é um dia especial para mim, porque hoje é comemorado o aniversário do meu filho Gabriel. Eu falei para ele, eu vou falar de você lá. Ele está fazendo 29 anos e toda mãe, né, quando o filho está fazendo aniversário, ela lembra de toda a gravidez dela, não é verdade? Eu tenho certeza que toda mãe, quando o filho faz aniversário, lembra de quando recebeu a notícia, né, que estava grávida daquela criança, depois passou pelo processo de 9 meses. E muitas crianças ainda não nascem nos 9 meses, como aconteceu com o Gabriel. O Gabriel foi de 8 meses numa pré-eclâmpsia que eu tive, e pela graça de Deus, ele chegou no mundo, né? Pela graça e pela misericórdia do Senhor. E sabe o quanto, né, eu agradeço e louvo a Deus pela vida dele e pelo esse livramento que o Senhor deu para nós, para mim e para ele poder hoje, né, dizer para vocês que é o aniversário dele de 29 anos, ele já está casado e já vai ser pai. Daqui a uns 4 meses já nasce minha netinha, a Aurora. Então é com muita alegria. Ou você também que está fazendo aniversário hoje e está assistindo também esse programa, parabéns para você também. Deus te abençoe muito, te recheie e traga assim muitas bênçãos de Deus dos céus para você e toda a sua família, tá bom? E é com muita alegria também hoje que nós estamos com um convidado super especial. Eu já falei dele ontem, né, no meu stories no Instagram. E também quero agradecer as pessoas que estão entrando, né, no meu Instagram. Ó, deu uma subida, hein, gente? Eu só fico lá contando lá. É legal, né, quando a gente pode contar com o povo de Deus e eles vão seguindo a gente, vão dando lá um joinha, vão colocando assim, ó, irmã, tô aqui, né? Como é bom, gente, a gente ter essa amizade também pelo Instagram, né? Eu mando mensagem para todo mundo. Às vezes eu fico 1 hora, gente, no celular, só mandando mensagem para todo mundo. Lá no direct, né? Às vezes eu não sei falar as coisas certas, tá, gente? Me perdoa. Mas é com muita alegria, né, que eu recebi, né, essa notícia que ele viria aqui, né, pela Gleice, a nossa irmã querida, que daqui a pouco vai se apresentar também. Ela já veio no nosso programa e teve um índice bom de audiência, viu, Gleice? A Gleice é uma ótima pessoa, uma excelente serva de Deus, né? O que eu vou falar da Gleice? Mas ela vai falar.
E também, eu não sei falar o seu, ainda não sei falar o seu sobrenome, sabia, Gleice? Escaramuze? Escaramuze? É. Escaramuze. É difícil, né? Mas eu gostaria, nesse momento, que o nosso irmão aqui, né? Da Confraria de São José. Eu queria trazer ele dia 19, né? No dia de São José mesmo, na semana, né? Que o nosso programa passa na segunda-feira. Era o desejo do nosso coração, mas não foi do coração de Deus. Mas hoje, dia 31 de março, ainda estamos no mês de São José e o Senhor presenteia nós, né, com a sua presença, para falar dessa figura maravilhosa que também faz parte do processo da salvação. Não é verdade? Então se apresenta aí, Felipe, nós queremos te conhecer. Muito obrigado pelo convite primeiro, né? Falar boa tarde, mas pode ter assistido qualquer horário, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso mesmo. Para você que está assistindo a gente nesse momento, primeiro é uma graça muito grande, né? Louvar a Deus e bendizer a Deus por estar aqui para falar do homem que é o símbolo, né? Que é a nossa referência como pai, como esposo. Falar de São José. Falar pouco do Felipe, falar muito de São José. Eu sou Felipe Oliva, tenho 47 anos, casado com a Adriana há 22 anos. Tenho 3 filhos, o Rafael, a Gabriela e a Ana. Estão lá assistindo a gente. Vou mandar um beijão para eles. Sou da Paróquia São José. Nosso pároco, Padre Marcos Funchal, nos abençoou e deu a bênção para que possamos vir aqui falar sobre a Confraria do Castíssimo Coração de São José. É uma grande honra. Uma das nossas maiores prioridades é falar da devoção de São José, né? Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oração, né, de estarmos aqui, e vamos falar muito de São José e trazer muitos mais devotos a ele. Vamos sim. É isso que Deus quer. Amém. Né? Deus nos usa como instrumento para trazer essa devoção, né? Que muita gente ainda não conhece direito. Não conhece. Quem é São José, né? A Exatamente. história dele. Eu não conhecia, né? Estou conhecendo agora que eu estou fazendo a consagração de São José. E estou conhecendo a história mais profunda, né? Que a gente conhece superficial, mas Sim. a profundidade a gente vai conhecer quando a gente começa a ler a história de São José. Né? Cada dia uma novidade. Isso. E eu queria também ouvir a nossa irmãzinha aqui, Gleice, né? Uma irmã tão, assim que eu falo de Gleice, que você é uma joia, né? Sem demagogia, sem nada, mas a gente tem que falar mesmo, né? Você é uma joia preciosa. Eu creio que Deus te usa muito, né? Para levantar mulheres. Fala um pouquinho. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu amo estar nesse programa porque caminhos com Nossa Senhora, né, Margarete? Não é fácil nos dias de hoje caminhar sem Nossa Senhora, e agora a gente está aprendendo a caminhar com São José também. Então, eu queria agradecer a oportunidade, que vocês possam ficar conosco. E a gente vai conversar bastante hoje, né? Sim, com certeza. A gente vai falar bastante hoje de São José, da providência dele e do mistério, né? Do silêncio de São José, mas um homem tão maravilhoso. Felipe vai poder falar melhor. Ele vai falar com propriedade, né, Felipe? Um pouquinho de história de São José. Verdade. Tem um pouquinho de história. Só que primeiro antes de São José, eu queria conhecer você. Quem é Felipe? Felipe sempre foi católico? Felipe, eu falo que antes de nascer já estava na igreja, né? Uma bênção, uma graça. Tem foto do papai e da mamãe lá no baile de jovens, né? E minha mãe grávida já, de barriga. Então, tem uma foto icônica em casa lá de Felipe. Antes de nascer já estava dentro da igreja. Então, sua família era católica? Católica, desde sempre. Os avós também, muito fervorosos. A avózinha, tem imagem dela, a mãe do meu pai, da minha mãe, lendo Bíblia e rezando terço à tarde. Então, família berço católico. Berço católico. Eu falo até que eu tenho um pouco de inveja dos irmãos convertidos, porque parece que tem um fervor maior, né? Então, nós que nascemos ali, às vezes fica naquela mornidão, né? É verdade. E eu falo que minha conversão se deu nos últimos 3 anos, quando conheci mais a fundo São José, quando me consagrei a ele. Eu posso falar que minha conversão começou a ter mais frutos quando eu conheci São José. Nossa, é mesmo? Foi bem assim. A confraria surgiu, né, já iniciando sobre a confraria, no ano que o Papa Francisco fez a devoção
a São José dos 150 anos, né? Que ele foi proclamado Olha, patrono, Josefino, né? proclamado patrono universal da igreja. Sim. Então, em 2020, começou em dia 8 de dezembro de 2020, o ano de São José, e finalizou em 8 de dezembro de 2021. E no dia 8 de dezembro de 2021, a confraria tem seu início. A consagração da primeira turma foi no dia 8 de dezembro. Então, assim, muito simbólico, muito forte. Foi uma preparação ali durante o ano josefino, foram vários encontros e a consagração, baseado também na consagração de Nossa Senhora, né? É bem parecida a E consagração. quando você você sempre foi católico? Sim, Sempre de missa? sempre de missa dominical, confissão de vez em quando, quase nunca, né? Não tinha ainda a conversão. Não entendia muito bem, né? Fez Fazia a primeira comunhão? comunhão, crisma, tudo certinho, tudo Crisma, casou na bonitinho. igreja, conheceu sua esposa na Minha igreja? esposa eu conheci no encontro de casais. As crianças ficavam no pós-encontro, no fundo, na Sim. bagunça. Foi paixão à primeira vista. Primeira namorada. Olha, Primeira namorada, Adriana. Eu falo que eu namorava ela 3 anos antes de começar, né? Então, foram 3 anos atrás da Adriana. E aí Deus preparou e a gente começou a namorar. Foram 8 anos de namoro. E nos casamos, estamos juntos há 30, né? Juntando 22 de casado e mais 8 de namoro. Uns 30 anos juntos. Parabéns, porque isso é raríssimo. Isso. Um casal jovem, né? com certeza. Com filhos já grandes aí encaminhado. Que Bênção de lindo. Deus. Parabéns. Como é bom a gente ver famílias assim, né? Mais famílias assim a gente precisa. E os testemunhos, né, que a gente tem de famílias restauradas, né? Famílias que estão na igreja, Sim. que são flechas, né? Que são exemplos. Deus nos usa, né? Quanto a gente precisa disso. Deus nos capacita, né? Não escolhe os capacitados, né? Então, nós somos também um servo ali que Deus escolheu para começar esse projeto da confraria junto com todos os homens que já rezavam na paróquia, né? E você participava de algum movimento? Grupo de pastoral? jovens, né? Grupo de jovens desde a juventude, parte de catequese, sempre muito ativo nas palestras, EJC, né? Começamos ali o EJC há uns 30 anos atrás. Tem uma história também do EJC que a minha esposa foi fazer fora, foi fazer em Jandira para trazer para a diocese. Então, o primeiro EJC em Osasco foi na nossa paróquia lá, né? Depois foi para a catedral. Nossa, não sabia disso. Pouca gente sabe. O pessoal acha que Eu começou na achei que catedral. sim, eu achei que a catedral que deu o pontapé inicial na diocese. De lá deu boom. Sim, Começou a fazer ali na catedral. Quando nós fizemos o nosso, depois foi para a catedral e ali espalhou para a diocese inteira. Nossa, que lindo. Hoje E acho esse que projeto é maravilhoso até hoje. Tá no Glória a Deus. 27º, acho que é a nossa paróquia, 30º, alguma coisa assim. Nossa, que legal. E de uma jovem que foi fazer o encontro em Jandira, a Andresa, ela vai ver esse vídeo também. A Andresa foi fazer em Jandira, se apaixonou e os pais eram do ECC. Falou, pai, eu tenho que trazer aquele negócio para cá, para a diocese. Ela foi lá em Jandira, fez, gostou e trouxe. Aí foi um grupo de jovens daqui, de Osasco, para fazer em Jandira. E de lá para cá se espalhou. Por Deus, assim, foi um projeto muito bonito até hoje, muito forte. Nossa, que graça. Tem muitas conversões, né? Muitas. E aí você casou, teve seus filhos. Casei, ainda estava não conhecia muito a fundo a verdade, né? A gente fala de conhecer a liturgia, conhecer toda a doutrina, né? E aí nós casamos e, como todo mundo normalmente faz, eu vou esperar, vamos passear, né? Vamos curtir a vida. E achando que estava tudo normal, né? E a gente aprendeu que não é assim, né? Sim. Então a gente casa para ter filhos, para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então já fica um alerta aí para as famílias, para os casais que às vezes ficam prevenindo e fazendo métodos anticoncepcionais, né, que isso não é correto, né? Não é a doutrina da igreja, não é o que Deus pede da gente. Aí nós ficamos 3 anos evitando os métodos anticonceptivos. E quando a gente falou, agora acho que vamos ter, aí Deus falou, não, agora não. Não é do jeito que vocês querem, né? Nunca. E aí nós ficamos 2 anos rezando e as piadinhas e toda aquela questão, né? Eu, filho mais velho, neto mais velho, uma família numerosa, todo mundo esperando ali o bisneto. Do lado da minha esposa, ela também é a filha mais velha. E já tinha uma menina que estavam querendo um menininho, né? Esperando, rezando ali pelo menininho. Deus falou, espera. O médico falava, se colocasse um exame em cima do outro, né? Nascia um neném. Eu não tinha nenhum problema físico, nenhum problema fisiológico. Mas foi muita cura, né? Foi muita coisa que Deus já foi trabalhando desde aquele momento. E aí veio a bênção de Deus, que o primeiro filho, né, o Rafael.
E veio o menininho. Veio o menininho. Sim. Eu lembro até hoje, meu avô tem pouco tempo de falecido, né? 2 anos de falecido, e falava, pegou o exame assim e escreveu, menino. Pegou o exame e já disse, né? Profetizou. Olha. Vai ser um homem. Eu vou, não sabe ainda, vou, só o exame que tá grávida, né? Vai continuar a família, né? E aí ele profetizou, ele vai ser um menino. Eu falei, amém. E era o Rafael. E veio com todas as bênçãos, todas as graças. O nome dele foi escolhido numa capela, né? A gente participava da Toca de Assis na época. E o irmão, a gente não sabia, tinha o irmão fazendo a hora santa, a gente fazia a hora santa às 18 horas com os irmãos lá. E veio um irmão diferente naquele dia na capela, na Toca em Osasco, perto da Viliara. E aí a gente ficou perguntando, ele fez toda a oração, conduziu toda a oração. E a Adriana grávida, a gente naquela ansiedade, Gabriel, Rafael, não sei. E aí falaram pra gente, não, é o irmão Rafael. Ah, entendemos, Senhor, vai ser o Rafael. Então o nome dele veio numa capela, né? Veio no Santíssimo, de frente pro Santíssimo. E aí depois a Gabriela e a Ana. A Ana também revelação na capela de Santa Ana, lá em Santana, Parnaíba. O nome dela também veio numa capela. Muito forte, sim. Sinais indiscutíveis, né? Sim. A imagem de Santa Ana, assim, brilhava no altar. E quem já foi lá em Pirapora, né? Em Santana, Parnaíba, a igreja antiga, né? Bem rústica e tudo ouro já envelhecido, né? Mas aquele dia a imagem brilhava, assim. Aí a gente foi perguntar, é Maria ou é Santa Ana, né? Aí a pequena Gabriela foi perguntar, papai, é Santa Ana. Então tá bom, Senhor. Será Ana. Nossa. Ana já tá com 8 para 9 anos já. Que bênção de Deus, né? A gente traz o céu na terra, né? Todo momento. A gente traz o céu. E você percebe, assim, que a importância, né, de iniciar o matrimônio da maneira correta. Sim, é verdade. De trazendo Deus no lugar que é dele. As honras que é devida a ele. O centro da família, né? E Deus, você já vê ali logo no início da história do casal, Deus já tecendo ali os mistérios e forjando, né, você e a Adriana para as coisas que viriam futuras, porque quando a gente casa ninguém conta pra gente o que a gente vai passar, né? Até porque, Margarete, eu acho que se o senhor falasse assim, ó, vem cá, é com ele que você quer casar? Tá bom, vou abençoar, mas deixa eu passar um filme rapidinho aqui, ó, das tribulações. Eu ia pular fora, a gente não ia querer, né? Mas Deus, ele é pai, né? E a pedagogia dele é perfeita. Então a gente já consegue ver na sua história, Sim. logo de início, os traços e os cuidados de Deus, assim, Total, em tudo. total. Desde os filhos, Deus curando o casal primeiro para preparar para ele ser pai, depois a Adriana para ser mãe. Que lindo. Olha aí, gente. Uma ótima oportunidade para você colocar o seu dedinho ali e compartilhar no seu grupo, hein? Ainda tem, ó, nem começou. Mal começou e a gente já tem uma história linda e maravilhosa, uma graça de Deus na vida de uma família, de um jovem e uma jovem que se enlaçam no matrimônio, aceitam a vontade de Deus e fazer e trazer, né? Sim. Deus para o centro. Então, se você tem vontade, você mulher que é mãe, que tem os filhos aí fora da igreja, já lá compartilha lá com a nora, com o filho, já vai mandando lá, né? Para Deus fazer essa obra também na sua vida, na vida da sua família. Amém. Amém? É para isso que nós somos canal da graça, né, irmão? Todo tempo, né? E Deus nos chama a todo momento a ser sinal, né? Não pelo nosso mérito, nunca, né? Pelas Sim, nossas misérias. sim. Quem seríamos nós sem a graça de Deus? Aí você constituiu essa família, e aí você começou a levar os seus filhos, não é? Dar bom testemunho dentro de casa. Seguimos ainda numa conversão contínua, né? A gente Sim. começou a conhecer o grupo de oração, começou a conhecer a renovação, entender um pouquinho o que era o Espírito Santo, né? Que até então a gente veio de uma família tradicional, né? Mas tinha muito da teologia da libertação, né? Muita coisa ali que a gente não entendia. Sim. E aí o Espírito Santo foi aflorando em nós uma sede. Acho que essa é a palavra, uma sede maior de querer se lançar cada vez mais e querer entender quem é esse Deus, né? A gente vai à missa, às vezes ir e voltar do mesmo jeito. Né? Quantas pessoas, né, até hoje vão à missa e voltam e saem da missa com o mesmo sentimento. Ontem nós tivemos uma homilia extraordinária. O padre Jonathan fez uma homilia falando do filho pródigo. E que beleza, que profundidade. Cada vez que a gente bebe da fonte ali e entender, né? Ele falou uma frase que ficou gravada das tantas frases que ele falou ontem.
que o último sinal do pai é colocar as sandálias no pé do filho. E eu nunca tinha me atentado às sandálias, anel e assim, gente. E as sandálias ele coloca como caminho, né? As sandálias que levam ao caminho da salvação. E logo após as sandálias vem o banquete do Cordeiro. Então, o Senhor é imolado todas as missas ali no banquete e a gente não se dá conta. E aquilo é a prefiguração do que vem no céu, né? Não, eu fui muito feliz, assim, muito abençoado na homilia de ontem. E essa questão da sandália e do banquete logo em seguida, né? Você estar a caminho e se manter no caminho firme, que é difícil. A gente fala do casamento, que a gente aprende que o casamento é para ser feliz, né? O mundo fala, né? O casamento é para ser feliz, é para ter uma mega festa. E aí quando você entende que o casamento é para fazer o outro feliz, que é para fazer a vontade de Deus, aí você fala, opa, peraí, o buraco é mais embaixo, né? Me enganaram, né? E o mundo prega isso, né? Da felicidade a qualquer custo, você ser feliz, né? A qualquer custo. E quando você entende que o casamento é uma mortificação de si, é uma entrega para o outro, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí Deus vai nos lapidando cada dia. E estamos nesse caminho para o banquete final, né? Que é a salvação e o banquete eterno. E a cada dia, né? A cada dia basta a sua preocupação, a cada dia basta o seu momento para a gente não se preocupar, né? Teve até uma palestra, uma partilha do Ailton, que ele falou um pouquinho do que ele passou, né? A preocupação é com o futuro, né? O estresse é com o presente e a ansiedade com o passado, né? Com aquilo que passou. Então, a sua preocupação não te pertence, né? Entrega a Deus. Como é difícil tirar a mão da rédea, né? Tirar a mão do controle. E com São José eu aprendi. Ele nos ensina. A gente fala que entra para a confraria aprende a viver da providência. Porque são vários testemunhos assim da pessoa se entregar à consagração e perder o chão. Perder o chão. Porque a gente perde a nossa segurança, né? Você tira a mão da rédea, tira a mão do volante ali e deixa Deus conduzir. Aí as coisas começam a acontecer. A gente para de atrapalhar Deus. Quando a gente para de atrapalhar Deus, as coisas começam a acontecer e da vontade dele. E aí você começa a ver sinais palpáveis, sinais visíveis da graça de Deus na vida quando você não atrapalha. Como é bom a gente ouvir um homem falando assim na igreja. Eu tô aqui. Ele tá falando e eu estou pensando assim, quantos homens, quantos pais de família que precisam escutar isso? Porque você não vai deixar de ser mais homem, deixar de ser viril, por reconhecer a total dependência que a gente precisa de Deus. E São José, no silêncio dele, gente, isso que eu acho extraordinário em São José. Eu olho para São José, eu consigo ver claramente um homem enorme, forte, ágil, totalmente voltado com um olhar celeste, pronto para defender a família, mas no silêncio dele ele tem a entrega. Eu vejo um homem que veio assim para servir. Totalmente. E eu vejo essa dificuldade hoje, né, Felipe? Você que tá mais assim, próximo com os homens, né? Porque, querendo ou não, você vai pastoreando as almas que o Senhor vai confiando, né? A confraria, eu entendo que é esse tecer do Espírito Santo, né? Um homem que já foi forjado vai acabar forjando quem acabou de chegar. É isso mesmo? É vida em comunidade, né? A vida em comunidade. Hoje, passaram já 3 anos da fundação da confraria. Eu já não sou mais o presidente, hoje é o Renato e mais o time do conselho, né? Sim. A gente continua com o contato, né? E fazendo esse pastoreio mesmo, né? É a nossa vida diária, né? De fazer esse sinal de Deus na nossa vida, e isso acaba, de alguma forma, contagiando as pessoas pro bem e pro mal, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Como que surgiu a confraria? Foi no seu coração, você teve um sonho, você teve um sinal, aquilo queimou. Eu já entendi que foi no ano josefino e que São José, no silêncio dele, vai trazendo, né, os homens. Meu marido entrou também, eu tenho muitos testemunhos. Olha, São José tá trabalhando ali e eu fico, aleluia! Glória a Deus, ele é outro homem depois da consagração. Porque você sabia que no dia que ele se consagrou a São José, depois ele tinha se consagrado também a Nossa Senhora. A consagração. E eu já era consagrada há 6 anos, né? A consagração por intercessão de Nossa Senhora. E aí eu queria muito que ele fosse também, né? Mas aí eu entendi que não era na força do meu braço, né?
Sim. E aí eu continuei em silêncio, rezando, e eu falei, porque uma mulher consagrada a Nossa Senhora, ela já tem uma força sobrenatural, né? Porque já não, nada que é dela, já não é mais dela, nada, absolutamente nada, nem as orações. Agora imagina um casal consagrado à Virgem Maria. E eu ficava pensando nessa potência do casal. E eu falava, Senhor, mas quando? E aí, Nossa Senhora, quando? Ela maravilhosa vem e traz o esposo, apresenta, né? E aí surgiu isso. E engraçado que desde o namoro, o Leandro ele já tinha um quê com São José? Sempre, a vida toda. E eu não entendia. Eu falava, gente, mas São José? Tanto santo na igreja, a gente não entende, não conhece, porque hoje está sendo muito disseminado, está sendo falado, graças a Deus. Mas antigamente ninguém falava de São José. Tem um motivo, né? Sim, você vai contar. E aí, só para fechar aqui, para você contar que ele tem tanta coisa boa para falar, né? E aí, quando decretou lá o ano josefino, ele falou assim, eu posso me consagrar a São José? Eu falei, pode. Deve. Ele, como é que faz isso? E foi justamente aí que o Felipe entrou na nossa vida, que foi um instrumento de cura para ele como homem, em todas as áreas, né? E formando ele também. Muito, 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 muito. E como que surgiu a confraria? Foi no seu coração? Me conta isso. Graças a Deus não tive interferência nenhuma. Foi no coração do Padre Funchal. Ah, foi no Padre Funchal. O Padre Funchal sempre teve uma irmandade de São José na paróquia, né? O Padre Funchal está há vários anos na paróquia e um homem muito santo. Quem conhece o Padre Marcos Funchal sabe da dedicação, do trabalho incansável. Ele é muito paterno, né? Incansável. Muito A paterno. gente fala que ele tem 48 horas no dia, porque é uma dedicação assim, plena e total, né? Ele se desgasta, ele se consome, ao ponto de ficar hospitalizado várias vezes, né? E mandaram o Padre Jonathan lá para dar uma mão para ele, porque realmente ele se lança à missão. E já teve no passado uma irmandade de São José na paróquia, né? E ele tinha esse desejo no coração de resgatar isso. E lá no colégio, junto com a paróquia, tinha um grupo de homens que rezam ainda todos os dias, intercedendo pelo colégio, pela paróquia. E naquele grupo ali começou a fomentar a ideia, e padre, vamos fazer, e eles vamos. E aí precisamos juntar um grupo. Resumindo a história, que é uma história de 1 ano quase. Se consagraram 80 homens no dia 8 de dezembro de 2021. Então foi um grupo ali junto com o padre, mas no coração do padre surgiu esse desejo e todo o carinho dele, né? A gente é recente ali na paróquia, a gente não conhecia São José, nem a paróquia São José. No pós-pandemia ali, a gente foi acolhido pelo Padre Marcos Funchal, o pai, pastor, diretor espiritual da confraria Castíssimo Coração de São José. Então foi no coração dele ali, foi no coração dele que surgiu o desejo de trazer São José mais próximo dos homens. E ali começou uma preparação, uma formação, ele dando todas as formações ali junto conosco. E no dia fizemos os 33 dias de consagração, igual a Nossa Senhora, né? Tem toda a preparação ali. E no dia 8 começamos, sem saber para onde ia, para onde São José ia mandar, mas começamos, né? O pontapé inicial, com o desejo, lógico, de resgatar essa virilidade do homem, trazer esse sinal de que São José foi de protetor, de aquele que foi o guardião da Sagrada Família, dos maiores tesouros de Deus. Quem seria o homem mais santo que São José para estar ali naquele lugar? Então, Deus tinha já preparado São José para aquela missão, assim como preparou Nossa Senhora. São José também foi escolhido, né? E você comentou que é recente essa devoção. São José foi resgatado agora nos últimos 2 séculos, né? Para realmente trazer de volta a família, que está se perdendo. Até porque a batalha final é sobre a família, né? Exato. Então São José tem que se levantar, né, Tem Felipe? que se levantar. E a gente está vendo a degradação da família cada vez mais. A Europa totalmente perdida, né? E a nossa terra, a terra de Santa Cruz, não há de se perder. E São José, ele é levantado há 150 anos, 151 anos, como patrono universal da igreja. E aí depois foi colocado no Santo Missal e começou essa devoção em todos os santos que a gente conhece. Quantos santos tiveram um contato e um carinho especial com São José? É verdade, porque hoje eu também sou consagrada a São José. Eu acabei me rendendo, então... E aí, aprofundando na história, eu falei, gente, como a gente não sabe, a gente não conhece a beleza e a riqueza
de quem foi São José, de quem ele é, né? Porque ele é muito presente. E aí os nossos santos de referência que eu tinha como devoção, aí eu começava a mergulhar e eles falando de São José, eu, gente, eu tô atrasada. Como assim? Eu tô atrasada. Precisamos correr. Santo já olhava, já se inspirava em São José e a gente não tinha esse olhar para ele, né? São José, ele é muito interessante, porque o silêncio de São José faz com que ele ouça Deus. E assim, desculpe as mulheres, mas as mulheres falam e para para ouvir. E ficou a São José, né? Depois que anuncia a Nossa Senhora, o anjo anuncia, Deus não fala mais com Nossa Senhora. Deus vai falar com São José. E aí no silêncio a gente tem que parar, né? Isso serve para todo mundo. A gente parar da correria, parar. Difícil, a gente não para, né? Tá sempre a 1000 por hora, e preocupado com a família, preocupado com o trabalho, preocupado. E São José só parava e ouvia Deus. Então, se a gente silenciar, começar a rezar mais, Deus vai começar a falar, porque ele não tem tempo para falar com a gente não deixa. Não deixa. Então a gente fica naquela correria diária, no dia a dia ali, e fica perdido, porque a gente quer fazer a nossa vontade, quer fazer do nosso jeito, e São José no silêncio. E Deus fala com ele 1, 2 vezes. São José é o canal, né? A gente fala que a gente está na última fase, porque antes Deus, no Antigo Testamento, falava com o povo. Sim. Falava com os profetas. Aí vem Jesus, falando diretamente com os homens. Sim. Jesus vai embora e deixa quem? Espírito Santo. Estamos na última fase. Ou a gente se converte agora, porque não tem Agora ou próximo. nunca, ai Senhor. Né? E nós estamos na última fase, é o Espírito Santo falando. E se a gente não escuta o Espírito Santo, não para rezar, não para ouvir, e São José vem trazer essa serenidade. É uma das minhas maiores lutas, é parar e silenciar. Silenciar não no sentido de ficar parado, mas é o pensamento, a oração em Deus, né? E parar para ouvir e escutar o que realmente Deus quer. Quantas vezes Deus falou, Felipe, para. Felipe, escuta. E eu querendo fazer, querendo acontecer, Amém, Senhor. Parei. Quando eu parei, tá o testemunho desse mês de março, né? Gente, cada vez que eu encontro com esse homem é um testemunho por intermédio de São José. É uma Sim. bênção. Sempre tem um testemunho fresquinho, né? Igual Conta alguém pra que eu conheço, gente. igual alguém que eu conheço. E ver que você tem uma história antes de São José e depois de São José. Eu não tinha intimidade Né? nenhuma. Você se reconhece um outro homem, então, Total, depois da total. consagração de São É José. um novo cristão, é um novo católico, é uma renovação de dentro para fora, né? É muito bonito a gente estar lá na missa todo domingo, mas assim, quando a gente entende a profundidade de São José, começar a viver isso, né? Sim. Sagrada Família é a nossa família, a gente entender que a Viver nossa isso. família é a Sagrada Família. Você falou uma coisa importante. Viver Viver. isso. Que a maioria das pessoas não vivem. É difícil, é uma luta diária, assim, parar e tentar ouvir a Deus. É que a gente tenta, porque se a gente parar mesmo, a gente consegue. E essa mudança constante, né, de se aprofundar cada vez mais. E a consagração de São José, você começa a conhecer a vida dele, né? Como é que foi? Mas ele falou nada, não tem nada na Bíblia sobre Sim. ele. Né? Os santos tiveram algum contato e os milagres, e tem tantos milagres que eu até trouxe anotado que tem as datas aqui, que eu sou péssimo de Pode datas. falar. Conta as pra datas gente. aí. A gente tá aqui Quantas babando, e aprendendo, quantas, né? Como é bom. Quantas e quantas intercessões de São José, uma das mais conhecidas aí, a escada de São José, A escada de São José. a cadeira de São José, o cordão de São José. Vamos começar pela escada, né? Isso. A escada acho que é uma das mais conhecidas. Sim. Umas irmãs lá no Novo México, Estados Unidos, em 1873. Começa a anotar as datas, 1873. Começaram a construir uma capela. Elas cuidavam do colégio, o colégio começou a dar retorno, né? E elas construíram uma nova capela. E o arquiteto famoso na época lá, ele morreu antes da obra terminar. E elas não conseguiram terminar a obra. Com o mezanino lá de 6 metros de altura, as irmãs com um hábito longo e não conseguiam acessar o mezanino, tinha que dar a volta por fora. E aí elas pediram, né? Vários arquitetos tentando, não tem jeito aqui, não tem jeito. E aí elas fizeram uma novena a São José. Eu vou tentar não me emocionar muito, porque toda vez que eu falar de São José eu me emociono. Vou tentar não me emocionar muito, mas aí no último dia da novena aparece um homem com uma régua T, quem não conhece é um instrumento de medição, uma serra e um martelo na mão.
dizendo que ia ajudá-las na construção da escada. Elas fizeram a novena, pediram alguém e São José mandou. Só que ele pediu para ficar em silêncio, ficar sozinho, que não queria interferência, né? Então, durante 3 meses, ouviu-se os barulhos, ouviu-se a construção da escada e elas deixaram ele em paz. No final de 3 meses, escada pronta. Escada pronta, cadê o homem? Pagar o homem, cadê esse homem? Não sabe quem é, não sabe quem foi. Tá, vamos procurar as madeireiras, né? Ele ia ter comprado a madeira aqui perto. Ninguém sabia de madeira nenhuma. Vamos procurar se tinha alguém aqui que viu, ninguém viu nada. E aí acho que começou a cair a ficha, né? Pela intercessão de São José, foi o próprio São José que fez. A escada tem 33 degraus. Não tem nenhum prego, não tem nenhum parafuso. Uma construção assim arquitetônica fabulosa. Só podia ser por São José e pelos anjos. Estudando mais a fundo, depois os homens procurando porquês, né? Cientistas e especialistas em madeira foram ver lá a madeira, acharam um abeto, né? Que chama a madeira, e não era da região. Era da região de Israel. Então, assim, sinais perfeitos de que foi São José que construiu. E está até hoje, né? Se você procurar lá no History Channel, tem uma entrevista fabulosa. O repórter põe o pé no primeiro degrau e ele diz que sente algo diferente. Um dia nós vamos lá, se São José permitir, nós vamos lá. Você tá falando, eu tô me imaginando já nesse lugar. Nossa, meu Deus, que graça. É uma das graças mais conhecidas, né? São sinais visíveis, né? Palpáveis. Da cadeira de São José eu tenho uma relíquia lá que eu ganhei. Cadeira, eu não peço porque eu acho que eu nem sou digno de ter relíquia. Eu de São José, ganhei, eu cara. nunca pedi, mas assim, eu falei assim, São José, acho que você esqueceu de mim aqui, hein? Eu escutei falar, eu sou terrível. Eu escutei falar que você não abandona nenhum filho. Eu só acho que eu sou uma filha rebelde, você esqueceu de mim. Eu queria um sinal concreto que você tá com os olhos em mim, que você não esqueceu de mim. Gente, no dia seguinte, você acredita? Acredito. Eu ganhei a relíquia da cadeira de São José que ele vai contar essa devoção. Mas eu chorava porque eu não conhecia essa devoção. A pessoa me deu e falou assim, olha, não é fácil conseguir essa relíquia. E a sua chegou assim, ó, de um dia para o outro. Eu estou incomodada, eu preciso te entregar. É uma relíquia de São José. Eu já parei. Falei, como assim, de São José? Aí ela falou, você conhece a devoção da cadeira? Eu falei, não. Conta, Felipe. Eu também Felipe. não conheço, não. Conta. Fabulosa, Cadeira. fabulosa. Foi em 1871. No convento das Clarissas, né? Na Toscana, Das na Itália. Clarissas? Clarissas. Olha. Na Itália, na Toscana, em 1871, tinha uma irmã que ela tinha um problema crônico, assim, câncer no útero, né? E nessa época a medicina não tinha condição de curá-la, né? Então ela ficou vários meses de cama, né? Em estado terminal, e tinha 31 anos. A irmã Gertrudes. Irmã Gertrudes, 31 anos de idade, já em estado terminal e desenganada, né? As enfermeiras, as irmãs cuidavam dela, mas já sem nenhuma esperança. E aí ela rezando a São José, eis que me aparece um homem no convento. E sozinho, né? Que não era desenganada, já em estado terminal. E aparece um homem, senta do lado dela, na enfermaria as irmãs estavam à missa, tinham ido à missa. E ela sozinha ali na enfermaria e aparece um homem, já contradizendo todas as regras do convento, né? Não poderia estar sozinho, não poderia estar... As irmãs estavam à missa, não tinha como chamar ninguém. Ele sentou do lado dela e perguntou, qual é o seu problema? Ela contou a história, que tinha um doença terminal. E ele falou só assim, confie em Deus. Confie em Deus. Do mesmo jeito que entrou silencioso, saiu silencioso. A irmã ficou ali meio atônita, né? Chegou a enfermeira e viu que a cadeira estava fora de posição. Tinham 2 cadeiras na enfermaria e uma cadeira estava fora de posição. A irmã prontamente colocou no lugar. O que aconteceu? Entrou um homem aqui. Mas como? A chave fica com a madre, né? Ninguém entra no convento. É mais um homem, né? Entrou no convento sem autorização? Não, mas foi um homem. E ela ainda meio, provavelmente, em estado catatônico ali, né? Meio sem entender o que aconteceu. Essa enfermeira sai para avisar a madre. E a irmã Gertrudes levanta da cama e sai correndo pelo pátio, em direção à capela. E ela tinha entendido que São José tinha ido e dado a graça da cura
A irmã que estava de cama há meses simplesmente saiu correndo na frente de todo mundo no refeitório ali, passou na frente das outras irmãs e foi direto para a capela agradecer a graça recebida através de São José. E ali a Madre entendeu, né? A Madre muito devota de São José, voltou na enfermaria e perguntou, se ajoelhou e perguntou a São José: São José, foi você mesmo que esteve aqui? Me mostra, né? Porque a irmã colocou as cadeiras na mesma posição, não sei qual cadeira que o senhor sentou. E a cadeira, com as irmãs em volta, a Madre, e a cadeira se mexe. A cadeira se mexe ali, por graça de Deus, e São José mostra a cadeira que ele se sentou. Então, além de ter dado o milagre da cura, moveu a cadeira para a Madre. E essa relíquia é dessa cadeira que É ele uma se lasquinha. sentou, é uma lasquinha Nós temos da um cadeira que ele sentou. Meu Deus. E eu tava grávida do meu último filho, né? Eu tava com muito medo do parto, porque seria a minha 5ª gestação em cesárea. E eu já tenho um histórico bem pesado, os médicos já tinham falado várias coisas. E eu tava pedindo muito a São José. Eu queria o cuidado de pai, a misericórdia, a intercessão dele e de Nossa Senhora, mas eu queria que ele acolhesse aquele menino de um modo especial. Queria que São José movesse um milagre. E foi quando eu ganhei a relíquia. Foi meu melhor parto, minha melhor gestação. Foi tudo bem. Ela Ele é veio uma até de bênção. ruim em homenagem a São José. Exatamente. Eu conheci o Felipe bem nesse período, né, Felipe? Foi. A gente se conheceu na época da Catarina. Ele foi, assim, um canal de graça muito grande. Aquele testemunho que eu contei no outro programa. Acho que você sabe disso? Do testemunho da Catarina, que eu tive uma vivência com São José no hospital. Acho que você comentou no... Que ela tomou sangue e tal. Você sabe falou, disso? acho que na Santa Giana, na novela Santa Giana, você comentou. Eu acho isso, então, aí foi nesse período que eu conheci ele, que quando eu falo no testemunho, colocaram uma meia dela debaixo do andor na procissão, Sim. foi ele que foi lá, colocou a meinha, tal. Foi bem nesse período que eu conheci o Felipe, que eu conheci a confraria, que o meu amor por São José foi assim, nossa, indiscutível. E aí eu levei a família inteira, né, minhas filhas, minha mãe, minha irmã, todo mundo agora em casa, São José. É o Santo dos Santos, né? É Nossa Senhora, São José logo abaixo, todos os santos, né? Apóstolos, todos abaixo de São José. Que coisa Santos linda, né, todos. gente? Eu fico maravilhada, assim, eu em dobro. Porque hoje eu vejo, assim, uma graça de Deus tão transformadora. Porque eu fui protestante 40 anos, eu não conhecia nada disso, né? E tem vários protestantes, eu estou falando agora, né, protestantismo, que não conhecem essa graça. Tem muitos protestantes entrando em contato comigo Sim. agora, com Glória o a programa, Deus. né? Glória a Deus. E estão vendo, né, o testemunho e falam para mim, eu queria voltar para a igreja, como que eu faço e tal, né? E eu falo que é uma graça tão grande, porque hoje eu vejo a graça de Deus assim. Abundante. Eu não Encarada. conhecia a igreja assim, sabe? Gente, vocês não têm noção de que isso é para mim. Vocês não têm noção do que é para mim ouvir isso. Mas nós que estamos dentro, né? Estamos ali, às vezes, na Santa Missa, nós não entendemos, É né? verdade. A gente demora a entender, né? A gente demora a ser bem catequizado. A gente demora a compreender uma vida de comunidade, como que é realmente uma vida de comunidade. E ali na Paróquia São José a gente está muito abençoado. Ontem teve um show lá maravilhoso, né? Você vê a bênção de Deus, a fertilidade daquela paróquia, né? A média lá são 4 crianças por casal, a média. O irmão lá, Lindo Elcio, compadre agora, 8 filhos. Né? Então, assim, é abundante. Quando você se abre para a graça, quando você se abre Sim. para Deus, é abundante a graça. E é tão bom o homem, né, buscar isso também, né? Na verdade, deveria ser o primeiro, né? A gente fala que o homem deveria ser o primeiro e o último a acordar e a dormir, né? O último a dormir e o primeiro a acordar. O último a rezar, o último a fechar a casa e o primeiro a levantar, a rezar, a abrir a casa. Então, assim, a gente perdeu isso, né? Eu luto muito, tenho muita dificuldade, eu confesso. Não sou o primeiro a levantar às vezes, ou não sou o último a dormir às vezes, mas é aquele esforço, né, de saber o que é certo e buscar o que é certo. Então, é fazer a última oração, fechar a casa, olhar se está tudo bem, olhar os filhos, olhar a esposa e acordar primeiro, né?
fazer a primeira oração, entregar aquele dia, entregar o trabalho. São José e o trabalho estão diretamente ligados, né? São José é o patrono dos trabalhadores, é aquele que mostra como trabalhar, né? Imagina sair da sua cidade para outra cidade e sustentar sua família em outra cidade com as mãos, né? O que bastava São José? Trabalho manual. E fala o carpinteiro, mas naquela época não era madeira, né? Era pedra. Eles esculpiam mesa de pedra, cadeira de pedra. A madeira não era um artefato abundante naquela região. Imagina no deserto, imagina no Egito, imagina na região que eles viviam. A maioria dos trabalhos era em pedra, né? Porque Jesus era tão forte, era tão além da graça espiritual, mas porque José era um homem forte, porque Jesus era um homem forte, né? Para aguentar todo o sacrifício da cruz. Porque eles trabalhavam dia a dia, né? Trabalho pesado, né? Engraçado que cresci com essa imagem de que São José era bem velhinho, fraquinho, já era quase um vovô e Nossa Senhora adolescente. E aí a gente vai conhecendo a história, vai entendendo. Deus não ia colocar um homem que não conseguiria defender, vamos dizer assim, né? De forma racional. Defender de algum perigo a Sagrada Família, não é, Felipe? Exatamente, atravessar o deserto, né? Então a história não é bem assim, né? A gente tem até uma discussão que às vezes aparece com uma imagem de José mais musculoso, né? Ele tem o extremo, né? Mas ele morre com todas as suas forças, né? Ele morre pleno ali, né? E a gente fala que a nossa vivência na confraria só tem um objetivo, é morrer ao lado de Jesus e Maria. É a nossa única meta, né? Como confrade, a gente fala na formação, e a última frase que a gente fala na formação. Nosso objetivo é viver uma vida santa como São José, ser trabalhador como São José, ser um pai, ser um esposo como São José, e morrer nos braços de Jesus e Maria. Então, assim, é o complemento da graça. E ele não podia ser um velhinho, né? Não tinha condição de ser um velhinho. Se você vê quantas idas e vindas, né? Foi levar Nossa Senhora para cuidar da prima, Santa Isabel, né? Com certeza ele foi levar, ele não ia deixar Nossa Senhora e sozinha. Longe, né? E longe. Hoje é tudo tão rápido, vai, né? Chama um Uber. Né? E volta para o trabalho e deixa Nossa Senhora lá e depois volta para pegar Nossa Senhora de novo e depois foge para o Egito e volta. Não podia ser alguém sem as plenas forças, né? Não podia ser um velhinho, de forma nenhuma. Eu vejo também São José como um homem pleno, nas suas forças, na sua visão, na sua inteligência. E se você parar, coisas que a gente não para pensar. Com quem que Jesus aprendeu as parábolas? Com quem que Jesus aprendeu a ser homem? Né? A gente só vê Jesus ali na cruz, só vê Jesus com 30 anos, 33 anos, mas ele viveu 30 anos com Jesus e Maria. Então, aqueles 30 anos foram lapidados por Jesus e Maria na oração e com certeza na conduta, né? na firmeza, nos limites. Foi um exemplo, né, para Jesus São também, José, né? José. Porque mesmo que Jesus é Deus, só que ele cresceu, ele foi criança, não é? Nossa Senhora devia ser muito teimosa, né? Devia obedecer também. Vamos embora, não discutiu. Né? São José também, Jesus também não devia ser um menino teimoso, mas foi ali, ó, dia a dia, né? A gente fala que o pai é a nossa referência. O pai é a nossa referência. Meu pai é meu herói, meu pai, beijo pro pai Lourenço, vai fazer 70 anos esse ano, minha mãe Cida. E meu pai é minha referência de homem, né? Assim como eu tenho que ser a referência de homem pro meu filho. Isso mesmo. E Jesus teve José como referência de homem. E o homem tem que ser referência pro filho, né? Total. E hoje se perde isso, né? Se perde a referência. Aí o padre brinca, né? O homem tem que escovar o dente, pentear o cabelo e pedir pra mulher ver se a roupa tá certa, né? Mais que isso já passou do limite. E às vezes até eu tenho com a patroa, tá boa essa roupa? Tá bom. Mas assim, passou disso, já foge, né? O homem tem as outras obrigações, não tem que ficar preocupado com a imagem, deixa pra mulher se preocupar com a imagem, com a beleza. O homem tem que ser ali, ó, no dia a dia, escova o dente, penteia o cabelo, se mantém limpinho, tá bom. Mais que isso já é exagero. Agora a gente vai dar uma pausa. Eu queria que a Gleice, você tá ao vivo aí? Tô. Lê pra nós aí. Tem Se tiver algum gente. comentário, Tem bastante gente falando. vamos ler aí, já vai compartilhando, gente, esse testemunho maravilhoso. Vai dando like, vai compartilhando. Se você não é inscrito no canal, vai inscrevendo no canal. Não tá abrindo, olha, não essa sei graça por quê. de Deus aqui, Quer a ver? gente tem que compartilhar, né, irmão? Tem que compartilhar com os parentes, com os amigos. Olha, a o gente pessoal tá compartilha tanta gostando coisa aqui, hein? boa, né?
Tanta coisa boba às vezes também. Testemunho lindo de São José. Viva São José. Obrigado, Felipe. Paróquia São José, minha casa, onde fomos bem acolhidos. Andressa. A Andressa está assistindo. Foi lá que decidimos ser abertos à vida e hoje temos 5 meninas e agora o nosso José Rafael. Glória a Deus. O Edemilson Silva está falando pela trintena de São José. Devido ao glaucoma, enfim, baixou. Ele teve uma graça realizada aqui Viva através São José. da intercessão de São José. Nossa, tem bastante gente. Cristiane Souza, Gleice é um presente de Deus para a igreja. Oh, meu Deus, reze por mim. Irmã Margarete é uma irmã que era evangélica. Como assim? Que testemunho lindo com ela. Ela é uma bênção. Tem muita gente pedindo oração pela família, pedindo intercessão pelo emprego, ajuda de São José. Que bênção. José Candal aqui também está colocando, João. E essa trintena aí de São José é muito forte também. Muito forte, muito forte. A gente fala que nenhum pedido feito a São José é esquecido. Santa Teresa d'Ávila fala. Isso, Santa Teresa fala nenhum pedido feito a São José. Porque imagina assim, aquele que obedecia a São José na terra, não há de obedecê-lo no céu? Né? Jesus obedecia a São José na terra. E como que ele vai ser obediente ao Pai? Eu fico imaginando, assim, quando eu leio as passagens, alguma coisa assim, eu fico imaginando a cena. Minha mente é muito criativa. E aí eu fico imaginando, assim, quando tinha alguma situação, eu acho que São José só olhava para Jesus, né? Nem precisava nem falar, só olhava. Então, o pedido de São José para Jesus é uma ordem. É verdade. Então, às vezes eu falo, Jesus, você não quer me atender? Antes eu falava, vou contar pra sua mãe. Agora eu falo assim, eu conto pro teu pai e pra tua mãe. Jesus, você não vai me atender? Eu brinco assim, mas é verdade. E ó, instantâneo, algo acontece. É o poder da intercessão dos pais, né? Sim. São José e Nossa Senhora é um casal maravilhoso. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui é o símbolo da confraria, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa como que surgiu. Vocês têm vestes específicas, né? Vestes Tem. bonitas, É né? linda, linda, linda. Eu queria que você explicasse para quem quer conhecer, para as esposas já rezarem por seus maridos, né? Para entrar para a Torcer daí pro confraria. seu esposo, hein? Exatamente. Quanto é Explica. importante uma mulher que ora e reza. Sim. Essa fita eu Né? só conhecia pessoal que era consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, né? E... Ai, não é A de filha Nossa de Senhora, Maria. é... Não era filha de Maria, gente. É uma antiga Congregação Mariana. Ah, a congregação Que Maria. usa a fita azul. Então, Isso. eu só conhecia essas duas fitas. Aí, quando veio a confraria de São José, eu fiquei olhando e falei, gente, que riqueza, que beleza. Algo tão simples, Sim. né? Mas que você vê uma identificação. Então, às vezes, a gente vai em outras paróquias, em outras missas, e aí a gente vê ali no meio de um monte de Fitinhas gente perdidas. Isso, é uma verdade. fitinha. E aí você vê a Isso. postura daquele homem em relação aos outros que estão Verdade. assistindo a missa. Verdade. E aí você olha para a esposa, você olha para a família. É lindo. É outra postura. É outra postura. Conta pra gente. A confraria, ela tem algumas insígnias, né? Nós temos ali um estandarte que mostra um escudo de defesa da família, mostra uma cruz de madeira que lembra a crucificação de Nosso Senhor, a carpintaria, mostra o Castíssimo Coração, né? Que nós temos os 2 corações que são mais conhecidos, o Imaculado e o Sagrado Coração, e temos o Castíssimo Coração de São José, que vem ali com o lírio, né? Que significa pureza, significa castidade. Então ali uma das nossas insígnias é o estandarte. Ele é na cor amarelo, dourado, né, que lembra da realeza. A profecia dizia que o Salvador viria de uma família real, né, que seria um rei. E todo mundo esperava, vindo num trono maravilhoso, e ele vem numa manjedoura. Vem numa gruta. Vem numa gruta e numa casa chamada Belém, né, a Casa do Pão, Sim. né? E a gente pode ficar o dia inteiro falando do nascimento de Jesus. Mas aí, ali traz a realeza de São José, né? Tem uma coroa que ele é descendente de Davi. Ele vem de Se uma você- linhagem De do Davi, rei. né? do rei Davi. É. Então você pega ali Mateus, acho que a partir do capítulo 1, 16, já começa a falar, né, da genealogia de Jesus. E ali a gente tem essa insígnia, que é o estandarte, que ele vai na frente das procissões. A confraria tem esse estandarte em procissões, em romarias e peregrinações, mostrando a confraria ali naquele estandarte. Tem alguns outros símbolos ali, Ide a José, né, que é o José do Egito. Tem uma escrita em latim, né, Ide a Joseph, né,
que fala, e de José, que lembra o José do Egito, quando faltou a comida e os irmãos que tinham entregues José foram lá pedir a comida, e ele que através dos sonhos ali do faraó faz com que o Egito não padeça, né? Sim. E José traz isso hoje, né? Quantos irmãos desempregados, quantos irmãos que estão aí buscando um emprego, façam a trintena, façam a novena de São José, pode ter certeza, é infalível. O carpinteiro demora às vezes, né? É detalhista, né? Ele é preciso. Às vezes demora um pouquinho, mas chega, não falha. Tem mais testemunhos aqui de cartas a São José, né? Faça a sua cartinha, entregue. A confraria tem a fita, que é a fita dourada, né? Lembrando dessa realeza, né? Da realeza de São José. Tem uma medalha de São José, trazendo ele e o menino Jesus no colo, que também imagina, há poucos séculos atrás, o homem carregando o bebê, né? Tinha muito a questão do machismo, né? O homem não cuidava da família, o homem sempre a mulher. E São José traz essa imagem do filho, da proteção, né? Com o filho nos braços, ele traz essa proteção do tesouro maior de Deus, que é Jesus e Maria. Tem uma capa, a capa ela traz também toda uma realeza, né? A veste, uma capa ali de um cavaleiro, né? De uma proteção. Eu não consigo falar assim sem me emocionar, porque nas procissões, quando chovia, que acho que a Gleice acompanhou algumas, começou a chover em algumas procissões de Nossa Senhora. E a confraria que leva o estandarte, né? Leva o andor de Nossa Senhora. E alguns outros confrades acompanhando, e começa a chover. E as filhas de Maria vão sempre à frente. Começou a chover e foi espontâneo. Assim, os confrades foram em proteção e levantaram as capas para as filhas de Maria, né? E aí protegendo as crianças. É emocionante. São fatos assim que marcam. Então a capa, além de ter essa questão da proteção, lembra de um defensor, né? De um real. O manto de São José é marrom igual ao manto de São José. O filho querendo parecer com o pai, né? Se vestindo igual ao pai. E aí não é só exterior. Aquela capa, ela tem um peso, né? Quando você se consagra, eu falo para os homens, tem um peso essa capa. Trate com carinho, né? Seja fiel a São José. Porque não é só ali vestir, tem toda uma mudança interior, né? E não é fácil, né? Você sair da vida do homem antigo, né? Quantos testemunhos, minha mudança, meu testemunho de vida, uma mudança de dentro para fora, né? Começar a não querer parecer, mas ser igual a São José, né? É muita coisa que a gente vai aprendendo no dia a dia. E tem essas insígnias. Tem a capa, tem a fita. Nós fizemos o traslado de Santa Teresinha quando ela visitou a paróquia. Eu vi o vídeo, que coisa linda. Emocionante. Esse vídeo eu disparei para todo mundo. Falei, é da confraria lá, da minha diocese. Foi muito bonito. O cuidado, né? Cuidado, nossa, Colocamos até luvas aquele dia. Sim, foi muito guardamos bonito. As luvas muito de bonito. A gente chegava próximo, assim, já com uma reverência, sim, estar diante de uma santa, mas o amor e o cuidado com que vocês fizeram tudo aquilo tornou muito especial. Muito especial. Os confrades que foram buscar, né? Uma família cristiana, a família dele, foram buscar com o carro, né? Trouxeram, foram até as irmãs que estavam com a imagem lá, o padre foi buscar. É muito forte o traslado, a oportunidade, o carinho de Santa Teresinha de poder estar perto nesse momento é muito forte, inesquecível. E esses momentos vão engrandecendo, né? Vão trazendo a graça de Deus na nossa vida, né? Pequenos detalhes. Deus vai atuando e vai mostrando a graça dele na nossa vida. Tem a fita, mas não é para mostrar que é confrade, é para você lembrar, né, que você é confrade. Acho que o primeiro sinal é pra gente. Sim. Eu ando com ela, acordo de manhã, faço oração de apoio no bolso, e o cordão de São José também não sai do meu bolso, ou amarrado, ou trazendo o cordão de São José. Tem um cordão. Você sabe que eu recebi graças, né, na gestação da Catarina. Ele que me deu o cordão, ele que me apresentou o cordão de São José na época. A Catarina, do quadro da síndrome dela, ela tinha os pés virados para trás e tinha 3 nódulos na cabeça. Simples. Coisa só. Nossa, Era quase nada. Fora toda a síndrome, mas o pezinho, os 2 eram virados para trás. E aí chegou a devoção do cordão de São José. Eu nem sabia o que era isso, como usar, como fazer. E o Felipe vai, entrega, coloca uma medalha, me ensina a rezar, e eu uso durante a gestação toda da Catarina em silêncio, porque eu falava,
Nossa Senhora foi silenciosa e São José também. Então por que eu vou ficar falando da situação que eu tô vivendo? Porque eu preciso de um milagre. Então eu vou me silenciar e vou me recolher em oração. E continuei a minha vida. E no mês que eu coloquei o cordão de São José, quando eu voltei para fazer o exame, os 2 pés dela estavam normal, para frente. E os nódulos no cérebro tinham sumido. Foi a primeira graça concreta que eu consegui ver a atuação da intercessão de São José. E outras coisas mais que eu já vivi. Mas assim, como ele pegou o cordão, eu lembrei disso. Então, assim, o cordão é uma grande graça. É um sinal aqui? Esses... São 7 nós, né? 7 nós. Lembrando das 7 dores e as 7 glórias de São José. E esse cordão também foi uma irmã que tinha um problema de pedra no rim. Ela tinha uma doença ali, também, deixa eu só pegar a data certinho aqui. Ela pediu a São José uma graça, né, de ter a cura. Então, em 1649, foi na Bélgica, a irmã Isabel. Ela tinha problema de pedra no rim, imagina, 1649, medicina, praticamente ervas naturais, né? Não tinha como ali. mercê daquilo, né? Imagine as dores, né? E aí ela, crônica, assim, estado também terrível de dores. E ela tem a ideia de pedir a um padre para abençoar um cordão. Então ela faz 7 nós ali, lembrando das 7 dores e as 7 glórias de São José. E aí ela pede para um padre abençoar. Abençoar, ela amarra esse cordão em volta dos rins, né, cingindo. E por um milagre de São José ela é curada. Então assim, eu já tive também pedra no rim e fui curado milagrosamente. Não sei, essa pedra, a Adriana está nos assistindo, tinha uma pedra de 4 milímetros no meu rim, e justo quando eu, nesse processo de conversão, de conhecer São José há 3 anos atrás, eu perco o emprego, saio de uma empresa multinacional com um ótimo convênio. Na semana que finaliza, acho que tem uma carência, 4, 6 meses, acaba o convênio, cai de cama minha filha, minha esposa e eu, né, assim seguidos. A Gabi tem um problema de desidratação muito forte, começa até a atrofiar, e eu pego ela nos braços assim e já levo para o hospital. Meio atônito ainda, sem saber para onde ir, porque não tinha mais convênio, não sabia o que fazer. Rede pública, a gente não sabe como é que vai ser atendido. Entre aspas, tiraram sua segurança, né? Tiraram Pro homem, né? Tiraram a segurança do homem, e agora? E a gente até brinca, vai querer se consagrar, se prepara. Porque assim, São José nos ensina a viver da providência. Tira o chão e você começa a se lançar nos braços de Deus. E ali, sem convênio, peguei, tinha um pouquinho de rescisão lá, vamos para São Luís. Vamos para o hospital particular, ela imediatamente toma soro ali, já recompõe. 2 dias depois a Adriana passa mal, vomitando, muito forte assim, e a gente corre de novo para o hospital. Aí na terceira começam as minhas dores. Eu falei, não vou poder agora, né? O dinheiro está curto, vou procurar. Aí eu procurei uma rede pública, e aí me indicaram um pronto-socorro. Acho que eu fiquei 10, 12 horas, e ali começa a minha conversão, né? Tô sentado num pronto-socorro, com pedra no rim, dores de quem foi gestante, tem pedra no rim, diz que a pedra no rim é pior do que dor de parto. E aí, sentindo aquelas dores, e no pronto-socorro, horas e horas para ser atendido, eu sentado, e aí o Espírito Santo fala, olha pro lado. Um monte de pessoas humildes, né? Pessoas sem nenhuma condição ali, e eu na mesma condição. E Deus fala, quem é você aqui? O que é seu inglês aqui, seu MBA, sua pós-graduação? Está na mesma condição. Deixa eu cuidar agora. Aí Deus fala, deixa eu cuidar. E a partir daquele momento começa, né? Todo um processo. Porque não é fácil, né? Você sair da sua vida confortável, Com certeza. a estrada larga, né? Tudo fácil. Tinha uma dor de barriga, ia lá no Albert Einstein e era medicado, raio-x, fazia todos os exames, em 2 horas você estava em casa. E aí você perde a segurança, perde aquela sua rédea, né? Você está ali, você sabe que tem uma segurança. E aí eu vou parar no pronto-socorro, e ali começa uma pequena conversão. Fico horas ali, vou ser atendido 8, 10 horas da noite. O médico fala que não tem como medicar, que não tem como fazer cirurgia. Dá um soro lá com tramal, alguma coisa. E ele fala, tem do outro lado da rua tem uma imagem, né? Uma clínica de imagem. E fala assim, faz a imagem lá e traz pra mim. Porque se eu for pedir imagem aqui, vai demorar mais 3 meses. Aí fui lá, paguei, fiz um exame de imagem e falou, realmente tem a pedra aqui. Se for marcar a cirurgia, 3, 4 meses, né?
E aí começa ali São José a atuar, e apega ao cordão, né? Outros testemunhos, o confrade Hugo, outros confrades que tiveram testemunhos com o cordão. O Marcelo também e a esposa Aline tiveram também, assim como a Grace, vários testemunhos com o cordão de São José. E eu não paro com o cordão no bolso. Esse é seu agora. É mesmo? É seu. Foi, eu já ia falar onde que a gente pega esse cordão. Eu não paro com o cordão no bolso. Esse de reserva aqui é vosso para não só para as doenças da carne, né, das doenças físicas, mas é um cordão que você pode colocar no travesseiro para dormir, trazer na bolsa, no carro. Nossa. É São José tendo um carinho assim, não é amuleto, né? A gente fala que fita não é amuleto, que é um sacramental, né? É um sinal de Deus através de um sacramental. E isso aí já me trouxe cura física e espiritual, né? É a questão da castidade para o homem, que é muito pesado, vários testemunhos. A questão da castidade, da fidelidade. O cordão, lembra lá Efésios 6, né? Sim. Estais atentos, cintura cingida, de prontidão para anunciar o evangelho. Então a gente usa cingido quando está no perrengue, aperta um pouquinho o cinto, né? Aperta o cordão e São José vai dando a graça. É mais uma graça alcançada das tantas que eu tive. Mas ali eu acho que foi o princípio da minha conversão mais profunda, né? Quando eu me vi sozinho ali, eu e Deus. Sim. Silenciado, né? E aí São José começa a trabalhar. É o começo de uma nova vida. Não foi fácil, né? As provações aumentam. Sim. E aí você tá entregue e tem gente que não gosta, né? O demônio tá aí pra te tentar tirar. Ele não descansa nunca. E quanto mais você se aprofunda, mais você tem que... E eu vejo assim, Felipe, não sei se você teve também essa percepção. Quando você resolveu se lançar nesse mar de braçada e perder totalmente o controle, parece-me que o demônio ele vem sondando os pensamentos e vem sorrateiramente sugerindo coisas, né? Sim. Você é um fracassado, você não vai conseguir voltar a trabalhar, você não vai conseguir cuidar da sua família, É isso mesmo que acontece espiritualmente? Muito forte. Porque eu tenho percebido esse ambiente hostil espiritual, né? Porque São José é terror dos demônios, né? Então ele vai atentar a nossa mente, que é um campo de batalha para todos nós, mas ele vai ali na fraqueza do homem, porque o homem mexeu no bolso, mexeu na racionalidade, mexeu no controle da proteção, que é para isso que ele vem, né? Para proteger. Uma das coisas é a proteção e a provisão. Então é onde o demônio tenta barganhar ali, né? Nesse momento de... Eu acho que de fraqueza mesmo, de fragilidade, né? E eu acho que é aí que vem a beleza e o mistério mesmo do cuidado paterno de São José, levantando cada homem e dando dignidade para ele. E dando sinais concretos de que eu sou o seu pai e que você não está sozinho. Eu vou te ensinar a caminhar, a se santificar no seu processo. Foi isso mesmo com você também? Totalmente, assim, muito claro, né? Quando a gente se consagra e arrasta uma multidão, né? Hoje são mais de 180 homens consagrados. Que bênção. São 4 grupos de formação e a gente está na frente da batalha, né? E não precisa ser da paróquia, né, Felipe? Não. Isso que é importante Isso explicar. que eu ia Não precisa ser da São José, né? Então, Mais uma já me graça de perguntaram Deus. isso. Falei, olha, meu marido não é da São José, mas ele é consagrado. Eu acho que não precisa. Então é bom você até falar isso, né? é mesmo. Nós temos, assim, as formações começam ali meados... Na primeira turma só que a gente teve uma turma essa que foi muita procura. Na primeira turma ali, final de dezembro, todo mundo aquele alvoroço, São José, ano de São José. Foram 80 homens consagrados. Aí o padre pediu uma nova turma para 1º de maio, que já é a próxima data ali. Para março, acho que não foi possível, foi 1º de maio, se não me engano. A segunda turma. E aí o padre pediu uma nova turma ali, também já foram mais 50, 60 homens. E a formação normalmente começa a meados de setembro, outubro, novembro, para se consagrar em dezembro. Os convites são assim, abertos, né? Todos os homens que se tirem vontade de se entregar a Deus de verdade, porque a batalha, eu vou falar um pouquinho da minha, é uma conversão profunda, né? E vai mexer nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades humanas, né? Mas para quê? Para quebrar o vaso velho, para encher. Quando a gente está cheio de nós mesmos, estamos soberbos, orgulhosos, Deus não vai conseguir fazer nada. Então a gente tem que se quebrar, se esvaziar para Deus encher. E esse processo é cotidiano, é dia a dia ali, tentando buscar cada vez mais São José. E a gente vai formando ali, a partir de setembro, começa a anunciar nos grupos e partilhar
gente distribui. A gente não tem mídias sociais, o padre pediu, por enquanto, como a confraria algo novo, algo singelo, né, que está começando, para evitar ataques, ele pediu para a gente não estar nas redes sociais, não estar aí. Mas a paróquia tem lá o site da paróquia, tem o Instagram da paróquia São José, procura lá, a gente está por lá. A gente tem um link que a gente usa internamente, mas que acabou virando um link conhecido. Quando você procura no Google lá, Confraria de São José, acaba aparecendo o link da confraria, que é de mensalidades ali, de ajudas, né? Que também traz no Silêncio de São José várias graças. Né, ajuda financeira ali dos confrades, a mensalidade. Eu já entrei esses dias aí, é fácil. E eles são uma família mesmo, viu? É muito bonito ver o trabalho que eles fazem, não é só de boca, viu, Felipe? Não, tem vários testemunhos gente muito fortes. Acompanha assim de longe, a gente vê muitas graças acontecendo, viu? Graças concretas. E aí é aberto, a partir de setembro começa a divulgação, tudo ali é aberto, todos os homens com mais de 16 anos, né, de 16 a 18 anos são aspirantes, que não recebem a capa. Então, a partir dos 18 anos, tem a consagração total como confrade. Meu filho se consagrou agora, 16 anos, está lá com a fitinha dele. É muito bonito, é muito lindo, né? É uma continuação, né? Uma graça. O quanto é bom o exemplo de um pai, né? Dentro de uma casa. Sim. Os filhos vão seguir, né? Os filhos vão seguir os pais, né? Sim. Os filhos homens, varões, e as meninas. Tem estudos que falam que a casa sem pai, né? 80% das casas sem o pai presente é delinquência, gera violência, gera assassinos, gera um monte de tribulação por falta de referência, né? Então ali a partir de setembro começa a divulgação, está aberto, todos são convidados. Alguns padres de outros estados acharam esse link aí no Google, né? Não é um site, é um link, né? Que é um site aberto, mas os padres acharam e perguntam, né? Tem padre do Paraná, do Mato Grosso, a gente já mandou fita para outros estados, padres querendo formar confraria. Então está crescendo. O Silêncio de São José está crescendo. Silêncio de São José. Quem realmente quiser pôr a mão no arado aí e conhecer um pouco mais de São José, vai se surpreender. Fala mais uma vez agora. Quem quiser, né, sentir o desejo, vai no Google. Só procurar lá, Confraria de São José, vai ter um link Confraria lá. de São José. Mas a gente começa a anunciar, também aqui no programa. Quando abrir as inscrições para as novas turmas, a gente anuncia, vai ser uma bênção, uma E é graça. bom para os jovens também, né? Sim. Porque Começa uma o convivência, jovem né? fala, mas como que eu vou ser santo? Né? A consagração ajuda muito, né? Ajuda muito. Nesse período da conversão, né, da consagração São José, foi muito forte essa questão do trabalho, porque eu comecei a ter um conflito, né, onde eu estava numa multinacional e todas as ideologias e toda aquela bagunça não estava de acordo com o que a gente queria viver, né, ali no colégio, na paróquia São José, e começou um conflito interno, e começou a me desmotivar ali de estar trabalhando por uma empresa multinacional que não pregava, que eu não podia ir com uma foto da minha família na mesa, que eu não podia ter um crucifixo na mesa, tudo mesa Google, né, aquele negócio limpo, colorido, tudo cheio de cor para tudo quanto é lado. E aí começou uma desmotivação que gerou a minha demissão, e de lá para cá, Deus mandando eu silenciar e eu correndo atrás de trabalho. Resumindo, né, 3 anos em 3 minutos. Fui parar em várias empresas, de amigos que abriram as portas, consultorias, né? Trabalhei no Ceasa com outro confrade, fomos à luta, né? E no último ano, há um ano atrás, eu fui convidado também por intercessão de um confrade, falo com o nosso anjo da guarda lá, o Adéio Tuma, né? A Tuma trabalhou numa empresa e me indicou, e eu entrei assim sem nem fazer entrevista praticamente, né? E aí trabalhei 1 ano nessa empresa, e aí depois de 1 ano, Deus chama para uma nova missão. E aí tem um rompimento ali na questão de contrato, nas questões financeiras, e eu silencio, né? A empresa sugeriu alguns cortes e eu, tá bom, se for para a vontade de Deus, que eu trabalhe dessa forma, com esse salário reduzido, amém. Senhor, está nas tuas mãos. E aí, recorrendo a São José, teve o retiro dos professores do colégio em janeiro. E lá no colégio a gente tem vários retiros durante o ano, 2 para as crianças, para os pais, para as mães, para os professores. E esse primeiro retiro de janeiro é para os professores. E a gente vai lá ajudar, servir, cozinha e tudo mais.
E eu tirei um momento lá para ir na adoração, que é intercessão 24 horas durante o retiro. Ficam os intercessores, então estão aí nos assistindo também. E eu fui lá rezar um pouquinho com eles e ali eu desabei, né? Ali nos braços de Jesus a gente desaba e chora, chora. E, Senhor, tá nas suas mãos. Que bonito isso, né? Porque a gente não consegue imaginar um homem chorando, né? Eu choro, Mas choro. quando você entende quem é São José, acho que acaba isso, né, Felipe? Você perde, né? Você perde, né? Não Aqui é você questão- pode rasgar o coração, Não né? é um pudor, né? Mas a gente se abre, né? E assim, quando você rasga o coração, a alma transborda, né? O choro é uma forma de... A melhor oração, transbordar. né? É a melhor oração. E ali nos pés de Jesus eu chorei e pedi a São José tá nas suas mãos. Né? Não vou mandar currículo, vou ficar quieto. Dessa vez eu vou obedecer. Não fui atrás de emprego, fiquei quietinho. E as intercessoras disseram, no próximo retiro você vai dar testemunho. Glória a Deus. E foi muito forte, assim, porque, sabe, a primeira vez que você obedece de verdade, assim, e fala, tá bom, Senhor, eu vou silenciar, mas doendo, coração corroído, assim, Isso, né? e você tentando pensar em como fazer, porque não ia fechar a conta, né? Humanamente, ó, chegou em abril, acabou, né? Uhum. E aí você silencia e tenta parecer com o Pai São José, nas suas mãos. Em fevereiro me liga um amigo, por intercessão também de outro confrade. Felipe, vem cá, vamos conversar. E aí ele tem uma vaga lá, que ele precisa de ajuda para fazer a mesma coisa que eu fazia na outra empresa, na mesma área, prestando um serviço para condomínio. Ou seja, o primeiro emprego foi um estágio, né, para estar onde eu estou hoje. Eu preciso de você aqui dia 1º de março. Eu falei, como? Que mês? Como? 1º de março. Não dá para adiar, vê lá o que você faz, preciso de você aqui urgente. E aí ali eu já falei, Adriano, tá nas nossas mãos, tá nas mãos de Deus. Deus sabe de todas as coisas e vamos em frente, né? 1º de março foi acho que um sábado, a quarta-feira, dia 4, foi o primeiro dia de trabalho, quinta, sexta e na sexta-feira o retiro das crianças. Gente. Na mesma semana, Então, você tá de emprego novo. emprego a partir de março, com a graça de Deus, fazendo mês hoje, né? Dia 31. Meu Deus. E com muitos frutos lá, se Deus quiser. E um dos testemunhos de trabalho dessa mudança, né? Que Deus vai lapidando e São José vai cuidando. Não deixa faltar, Que bonito. não deixa faltar. Muitos testemunhos aqui também. A esposa pessoal tá tá aí, a colocando, Adriana tá Oliva. É a vendo? Andressa, né? A Andresa é uma... É A Andressa já leu, né, Gleice? Já li, da Vamos Andressa. terminar lendo aqui algumas coisinhas que vê aí. O Oswaldo Tuma Ah, ele tá ao vivo? tá ao vivo com a gente. Grande abraço, irmão. Conseguiu ver aí? Vou estar carregando aqui. É, a gente já está quase terminando e vamos ler os finais aí, né? O povo de Deus aí junto. Que lindo, maravilhoso. Muito obrigado, amei. Ó, a Solange Candal tá falando aqui, ó. A transformação é visível. Que profundidade, Felipe. Deus te abençoe toda a sua família. E aí ela complementa dizendo que naturalidade e simplicidade em falar como vocês, como estamos vulneráveis e como nos vemos na fraqueza que não somos nada. Eu acho que São José, ele vem com esse bisturi dele mesmo, né? É um bisturi e é cirúrgico. No silêncio ali, vem nos rasgando das nossas misérias e é como se ele muito discretamente nos apresentasse um espelho, né? E dissesse, olha, você é assim por dentro, mas tá tudo bem, porque eu vou te reconstruir. Porque ele tinha habilidade com as mãos, né? Total. Então eu vejo São José nos reconstruindo mesmo, reconstruindo as famílias. Sim. E você tem noção do peso e da importância da confraria para a diocese? Acho que é o silêncio São José, né? A gente fala que deixar São José agir. Nós somos instrumento. Né? Eu acho que a parte mais forte é o testemunho, né? O que a gente pode fazer com o Sim. testemunho. Não, mas eu digo na docilidade de acolher esse chamado e levar adiante, porque não é sobre vocês que estão à frente, quem começou, isso vocês foram Sim. um canal, né? A gente entende que é canal da graça, eu sei disso. Mas a batalha diária, porque vocês precisam acolher e manter esses homens e dar exemplo para esses homens, né? Mas a importância de ter esse posicionamento espiritual que São José nos ensina, né, Felipe? E ver novas famílias sendo reconstruídas através da transformação do homem, né? Que lindo, que lindo. Quando a gente vira os testemunhos dos irmãos, que a gente vira meio que referência ali na frente, né? Hoje
o presidente Renato, o vice Rafael, tá também o César e o Gabriel à frente hoje, né? São os que foram escolhidos agora para continuar essa obra. E a gente continua ali apoiando, né, no que a gente pode, fazendo o nosso discipulado, né? No trabalho, onde a gente está convivendo na paróquia, no colégio, e fazendo com que São José seja mais conhecido. Amém. Tinha muita coisa ainda para para falar. Quem sabe a gente já marca outro. Vai ter que marcar outro, né? Vai ter que marcar outro. Porque, um só de né? testemunhos, Verdade. né? Olha já que estamos maravilha. nos momentos finais. Ai, que pena. Passou muito rápido, gente. Muito Passou rápido. muito Tinha muita rápido. coisa para falar. Eu agradeço do fundo do meu coração. Nossa, não tem nem para agradecer a Deus. Hoje Deus fez eu mudar um pouquinho Amém. a minha vida também. Amém. Eu acho que esse testemunho valeu muito para minha vida também. E eu creio que é para sua também. E agradeço muito por esse cordão. Quando o São José chega, ele chega com a providência, viu, Margarete? Eu creio. E a gente não precisa ter medo, Eu porque a creio. providência dele, ela é certeira. Amém. E a gente vai aqui, né, já dando os, já acabando, já encerrando mesmo, mas eu queria pedir aqui a Cláudia, ela pediu oração, né, ela tá com um tumor no cérebro, né, que São José vem interceder para sua vida, minha irmã. A Rosimeire Antunes, ela vai passar por uma cirurgia. O Joaquim, que nós rezamos por ele, que ele nasceu dia 18 de março, graças a Deus ele estava na UTI, mas graças a Deus saiu da UTI. Glória a né? Deus. Louvado seja Deus, já está Glória no a quarto, finalizou os exames, não acharam nada. Glória a Louvado Deus. seja Deus. E a Jacira, minha amiga, a Simone, a Flávia, a Ivane, né? Todas as minhas amigas, Sandra, que está nos assistindo agora, o meu carinho e o meu carinho especial para você, Gleice. Não deu para você falar, né? Quase Não, nada, eu nem mas queria falar. nós Hoje eu iremos estar vim pra juntas, né? beber. Sim, nós estaremos pelo menos Nós estaremos juntas. sempre agora, né, Margarete? Graças a Nossa Deus. Senhora nos uniu. Isso, caminho, né? caminho Caminho Nossa de Senhora. Nossa Senhora. Felipe, Estaremos agradeço juntas. muito mesmo, de todo o meu coração. Eu tenho certeza que vai tocar e já tocou muitos corações Amém. para conhecer profundamente, né, essa confraria de São José, né? E você, esposa, que tem desejo de ver a conversão do seu marido, olha, a trintena de São José. Né? Que você possa ver o resultado, né, através da sua oração. E a mulher também pode se consagrar a São José. Isso, família vamos, toda, a né? Família toda. né? É Eu muito agradeço importante. muito você que ficou até agora. Deus te abençoe. Nós vamos terminar aqui com uma oração a Nossa Senhora, né? Essa Ave Maria, que você coloque também agora todos aqueles que você deseja que sejam convertidos através da intercessão de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu carinho para vocês. São muito especiais. Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa. Não esqueça, toda segunda-feira às 15 horas. Tchau, tchau. Salve Maria. Salve. Salve, Maria. Que bom, né? Nossa, olha, gente.